Amém, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos estar começando o momento desta manhã. E, se eu não me engano, o pastor Pedro Paulo está viajando, né? Mas ele me colocou a parte de fazer este momento. E eu acredito que tudo que está acontecendo no culto e vai acontecer para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos ao nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia como verdade e poder. Até eu pedi para o pastor Paim não fazer antes o momento dele de testemunho para usar esse momento. E eu já chamarei ele, não agora, mas vou chamá-lo. Porque a palavra do Senhor, ela é bênção na nossa vida. Tem como eu dizer para você que a palavra do Senhor é verdadeira usando argumentos mundanos do mundo? Talvez a gente poderia ficar umas 5 horas, 2 dias, uma semana debatendo sobre isso. Porque quem não acredita na palavra do Senhor, eu posso dar milhões de argumentos, vai continuar não acreditando. A palavra do Senhor, ela é verdadeira para aqueles que leem. Ela é certa para aqueles que olham para nossas vidas como cristãos, que temos que respirar a palavra do Senhor de dia e de noite em nossas vidas, em nosso caminhar, em nossas atitudes. Eles veem em nós a palavra viva. E nós devemos refletir Cristo. Então, esse é o nosso tema. Bíblia, verdade e poder. Eu vou usar os argumentos cristãos para trazer este assunto para nós e nós vamos caminhar conforme o Senhor desejar nessa manhã. Confesso que antes de estar aqui eu estava no monte orando, um monte de cobertos, porque estava muito frio, mas eu tenho certeza que aqueles que não vieram, Deus também está trabalhando na vida deles. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor é presente em nossas vidas, tem derramado os seus ensinamentos, a sua vontade em nós e temos acreditado, Senhor, diariamente o quão maravilhoso o Senhor é para aqueles que o amam, Pai. Para aqueles a qual o Senhor derrama as suas misericórdias. Muito obrigado porque o Senhor é fiel e justo. Muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado no coração de cada uma dessas famílias representadas nessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. Que não seja o Carlos falando, mas que seja a sua boa, perfeita e agradável vontade dizendo a nós nesta manhã. Essa é a nossa oração, em teu nome que nós agradecemos. Amém. Então, vamos começar dizendo o seguinte. Eu poderia vir aqui com qualquer livro. Vocês conhecem qualquer livro. Se eu falar assim, dê um nome de um livro, vocês conseguem falar o nome do livro. Se eu viesse com um livro de história, vocês saberiam que o livro conta história. Conta a origem da história, conta qualquer história em si. Se eu vir com um livro de concerto de cano, se eu ler o livro, eu vou aprender a consertar um cano. Tanto que em casa, o meu abençoado cachorro mordeu o cano, furou o cano, eu tive que aprender a colocar um cano novo lá. Por quê? Porque o livro fala sobre conserto de encanamento. O título diz o assunto. E geralmente a próxima coisa que você quer saber do livro é o nome do autor. Imagina um livro do Brasil, um livro da história do Brasil, dos acontecimentos mais importantes que houve no Brasil, sendo escrito por alguém da Coreia do Norte. Vai ser bom o livro? Talvez seja. Mas é melhor alguém da Coreia do Norte escrever um livro sobre a história do Brasil ou a gente pegar um historiador brasileiro que conhece as coisas mais importantes, que vive e respira as coisas mais importantes que aconteceu no Brasil?
É melhor um historiador brasileiro contar a história sobre o Brasil. O homem pode saber operar várias coisas terrenas. Eu posso saber manusear cada coisa importante aqui na terra. Mas quando se trata da palavra de Deus e da vontade de Deus, não é um homem que escreve as histórias. É Deus que inspira para escrever aquilo que Ele quer que seja escrito. Consegue entender isso? Eu posso vir aqui e falar assim: eu tenho a melhor mensagem para os irmãos sobre a graça de Deus, e falar qualquer abobrinha. Eu posso vir aqui e falar assim: o anjo apareceu na minha frente e todas essas igrejas que existem estão erradas, porque eu vou trazer a igreja certa. Eu posso vir aqui e falar: eu sonhei e o Deus veio até mim e falou que a Bíblia não existe, não é correta. Eu tenho a verdade verdadeira. Eu posso vir e falar tudo isso. Mas aquele que lê a palavra do Senhor, que sabe que a palavra foi inspirada pelo Senhor, sabe que eu estou falando abobrinha aqui na frente. Vocês entendem a importância da palavra de Deus? A palavra de Deus nos ensina a não cair em baboseiras. Desculpa o linguajar, mas em baboseiras. A palavra de Deus nos ensina a ter uma conduta de cristão. A palavra de Deus nos fortalece com escudos, com armamentos de Cristo. Muitas pessoas são enganadas porque não querem ler a palavra de Deus e querem ouvir alguém na frente deles ensinando apenas a palavra. E é bom? Lógico que é. Se você tem alguém na liderança que busque a verdade acima de todas as coisas. Mas não é essencial para a salvação. Essencial para a salvação é cada um de nós abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Se eu olho para essa palavra, eu vejo alguns pontos importantes. Se eu olho para a Bíblia, eu observo nela que além dela ser uma escrita, além dela ser um livro palpável, ela é eterna. Se os irmãos acompanharem comigo e abrir a Bíblia em Salmo 119, versículo 89, a palavra do Senhor diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Ela é eterna. Se eu olhar para essa palavra, eu vejo, como diz o salmista em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse livro, essa palavra, consegue trabalhar na vida de um irmão nosso, desde o momento em que ele aprendeu a ler. Vocês concordam comigo? Uma criança, a partir do momento em que aprendeu as primeiras palavras, as primeiras letras do alfabeto, e ela consegue ler uma frase, ela já consegue entender a Bíblia. Porque a Bíblia, além dela ser eterna, ela é simples. Ela é clara. Ela é clara. Leia a Bíblia que você vai entender que ela é clara. Ela é uma lâmpada, ela é uma luz, ela nos direciona. Eu sofro de ansiedade. Eu sofro mesmo, assim, ao extremo, ao ponto de, sem perceber, acabar fazendo uma ferida em mim, de tanto que eu coço quando eu estou ansioso. Só que a Bíblia ensina o seguinte: coloque sua ansiedade diante do Senhor. Não seja ansiosos por coisa alguma. Não, a Bíblia não ensina isso. Mas às vezes a minha vontade, o meu psicológico, a minha mentalidade me faz sofrer de ansiedade. Até eu parar e falar: Senhor, me ajuda, por favor.
eu preciso de Ti. Eu estou colocando todos os meus desesperos, todo o meu medo, toda a minha angústia diante do Senhor. O Senhor trabalha. Além dela ser eterna e dela ser clara, ela também é pura. A Bíblia é algo que não foi modificado com o tempo. Ela, a partir do momento em que existiu, existe até hoje. Se você abrir a Bíblia em Salmos 12, versículo 6, diz o seguinte: a palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Ela é pura, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Você busca riquezas terrenas? A Bíblia fala que no paraíso nós vamos pisar numa estrada de ouro. As ruas serão de ouro, para você ter noção como é insignificante a riqueza que a gente procura terrena. Porque quando estivermos na presença do Senhor, isso serão estradas no chão. A Bíblia, além de ser eterna, clara e pura, ela é purificadora. Ela é purificadora. Se você está passando por algum momento, a palavra de Deus, ela te lava de dentro para fora. Ela trabalha na sua vida de forma maravilhosa. A Bíblia, ela é suficiente. Apocalipse 22:18 diz assim: eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, eu testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se eu chegar aqui e aumentar uma palavra sequer do que o livro diz, eu serei castigado por aquilo que eu falar. Às vezes a gente trata como algo simples, né? Ou até como amuleto. Tem gente que chega em casa, abre em Salmos, eu não sei qual era o Salmos que abre, mas abre nos Salmos e deixa ali na 91. Obrigado, meu amor. Lá em casa a gente não deixa, tá? A Paula só sabe. Mas abre em Salmos 91 na sala e acredita que a casa inteira está abençoada. A Bíblia aberta e ninguém lendo, ela só é um livro. Só se tornou um livro para você. Agora, eu tenho certeza que se você ler, ao invés de deixar aberto, a sua casa é abençoada, não pelo fato dela estar aberta, mas pelo fato de você estar conhecendo quem é Deus. O Deus dela. A Bíblia, ela é suficiente, como também a Bíblia ela é una. João 5,39 diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem é Deus para você? O que o Senhor Jesus tem feito para você? Porque se a gente fala que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, Ele morreu por nós, a Bíblia tem que ser o centro da nossa vida. Vocês estão acompanhando? Concordam comigo? Amém? Amém. Ela tem que ser o centro da nossa vida. Porque a gente fala que ela tem poder, tem a fonte da vida eterna. Ela mesma testifica de Cristo. Então a Bíblia é clara quando ela diz assim: examinem as Escrituras, examinem a palavra de Deus que você tem em casa, examinem a Bíblia, leiam ela. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai falava para mim assim: leu a Bíblia? Lógico, né, pai? Então explica o que aconteceu. Porque no meu tempo de EBD, eu sei que aqui também tem, tinha as revistas que tinham os versículos do dia que você tem que ler. Só que eu deixava tudo para sexta. E sábado eu queria brincar.
eu era criança, né? E meu pai falava assim, tá bom. Minha mãe sentava comigo na mesa e falava, tá bom, agora você lê e você vai me explicar o que você leu. Ela estava me ensinando algo muito mais poderoso do que apenas a leitura. Examinar ela e explicar dela. Poderia só ler para poder correr logo com isso? Poderia. Teve momentos na nossa vida que minha mãe queria que a gente lesse um livro da Bíblia. O pai aqui já metia João 3, porque é um livro pequeno. Eu conseguia ler em um dia. Então eu lia tudo para poder fazer o que eu queria fazer. Mas quando ela fez isso, eu comecei a analisar o que a palavra tinha. Porque eu tinha que explicar para ela o que eu tinha lido. E não dava para falar aquela frase que quando eu trabalhava no Ministério Infantil as crianças falavam. Quem mandou os animais à Arca de Noé? Sempre levanta uma mão e fala, Jesus. Não dava para usar essa frase. Porque eu precisava explicar para ela e ela conhecia a palavra que eu estava lendo. Então isso me ensinou que ela é única na nossa vida, que ela é essencial para nós. E ela mesma fala, vocês querem ter intimidade comigo? Examinem. Estudem. Porque se vocês falam que ela testifica de mim, que ela tem o princípio da salvação, estudem ela. E por último, a Bíblia é auto-autenticadora. Por último, desse slide, tá bom? Depois a gente muda o slide. Mas por último, ela é autenticadora. João 7,17 diz assim, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Vocês conseguem entender o que nós temos na mão? Amor, já passou aí? Não era para passar. Mas tudo bem, já passou, pode deixar. Pode deixar no versículo. Ela explica, ela ensina, ela corrige, ela abençoa, ela fortalece. Mas não porque ela está aberta em uns salmos, mas porque nós temos a oportunidade de conhecer quem é o nosso Salvador mediante a ela. Mediante a ela. Eu lembro que meus pais falavam para mim assim, por que você fala que você ama a Deus? Se eu não te vejo lendo a Bíblia. E essa é verdade. Eles falavam para mim assim, você ama mais os desenhos, você ama mais os heróis da época, que agora voltaram tudo, você ama mais eles porque você acompanha mais ele do que a Deus. E a Bíblia dá toda essa oportunidade para nós, para a gente crescer com ela. O versículo para nós decorarmos hoje, irmãos, para essa manhã, está em João 17, que diz assim, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Será que a gente consegue ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Amém? Amém. Quando analisamos a Escritura, vemos que ela é vitalmente importante para todos os cristãos. Porque quando nós olhamos para a palavra, a instrumentabilidade dela, tanto na lida quanto pregada, vemos que Deus salva e Deus mostra quem é a verdade. Somente por meio das Escrituras nós temos conhecimento em quem é Deus de verdade, quem é Deus e quem é Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 1, do 1 ao 2. Agora eu vou pedir para um irmão, que Deus tocar no coração, para ler esses 2 versículos para nós. Fiquem à vontade. Um de cada vez.
Amém. Amém. Vocês conseguem entender a importância desses versículos? Se nós analisarmos eles, nós entendemos o quê? Se o Antigo Testamento não for a verdade, o Novo também não é. Vocês estão entendendo comigo? Estão caminhando comigo? Se o Antigo Testamento não é a verdade, o Novo também não é, porque antigamente Deus falou por meio dos profetas, Deus falou por meio de reis, Deus falou por meio de juízes, mas hoje Ele fala por meio de Cristo. Tudo se encaixa perfeitamente. Se a Bíblia é verdadeira, então nós falamos que os dois são verdadeiros, o Antigo e o Novo Testamento. Agora, se a Bíblia for falível, se a Bíblia contém erros, nós entendemos que o nosso Deus é falho. Não entendemos? Ah, a Bíblia tem erro. Você está falando que Deus também tem. Mas a Bíblia, ela não é falível. Ela é infalível, porque o nosso Deus não tem como caminhar com algo errado. A sua palavra, desde Gênesis até Apocalipse, ela se conecta, ela é perfeita, não há erros. E se a palavra de Deus é uma farsa, nós estamos dizendo que o Verbo encarnado, que está ali no Evangelho de João, capítulo 1, também é uma farsa. Mas a Bíblia não é uma farsa. Porque o Verbo encarnado, estava desde o início. Viveu e sempre viverá com Deus. Se a Escritura for uma mentira, a nossa também, porque Judas 3 diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vocês conseguem entender que muitos que escreveram a Bíblia, que escreveram a palavra do Senhor, sendo inspirados por Deus, não teve um momento fácil, não teve uma vida fácil, e as mortes, algumas foram terríveis. E eles mandam se fortalecer na fé. Quem que morreria por um livro que não fosse, que eles não sentissem que era verdade? Quem aqui morreria por um cara que só veio brincar de Deus? Falar que era santo, poderoso? Quem que entregaria a vida se não fosse verdade aquilo que ele ensinava? Confesso, irmãos, que eu dou glória a Deus de viver num período em que a Bíblia é maravilhosa, tem acessibilidade em qualquer lugar. Eu não gosto de usar a Bíblia quando eu estou estudando no celular, porque eu perco o foco rapidinho, mas se você quiser tem no celular. Eu gosto de usar ela assim, onde eu posso rabiscar. Porque além do meu TDAH ser muito forte, eu já perco foco rápido. Eu anotando, eu consigo aprender mais ainda. Mas você já viu aqueles irmãos que são missionários, que viajam para um país onde é proibido a palavra de Deus, e eles morrem por acreditar naquilo? Cara, como que pode ser algo... Pensem comigo. Se isso não for verdade, como que pode ser encaixado tão bem ao ponto de muitos morrerem para anunciar? Eu acredito que Deus tem um plano maravilhoso em tudo, porque isso é muito verdadeiro.
Próximo slide, por favor. Buscando um pouquinho, dar um resumo em tudo que foi ensinado, nós vemos que quando nós olhamos para a Bíblia como verdadeira, entendemos que ela é a revelação de Deus, assim como o pastor Pedro Paulo ensinou, lá no primeiro momento da EBD de férias. Vamos abrir a Bíblia em Jó 11, versículo 7. Amém? Misericórdia. Comprei a Bíblia com desconto porque não tinha Jó? Pode ser, né? Vai que. Jó capítulo 11, versículo 7 diz assim: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Quando olhamos para a revelação, nós entendemos que Deus, ele não se revelou 100%, mas ele revela aquilo que ele quer revelar. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Adão e Eva caminharam com Deus. Sim, não estou duvidando disso. Mas ele se revela até onde ele quer que seja revelado. Fala que na Bíblia quem teve... a única pessoa que viu Deus face a face foi Moisés. E muitos teólogos acreditam ainda que ele não viu o rosto, mas ele sentiu a presença de Deus. Ele viu uma luz forte. Mas isso é um debate, deixa os teólogos lá se debaterem sobre isso. Eu vou no nível da Bíblia. Até onde a Bíblia diz que aconteceu, é onde eu acredito que aconteça. Eu não invento mais e nem acrescento mais. Porque a Bíblia, ela tenta explicar quem é Deus? A Bíblia? O que vocês acham? Não. Ela não tenta explicar quem é Deus. Ela mostra que existe um Deus. Ela mostra que existe um Salvador. Então, quem é nós para tentar desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Uma coisa é clara que precisamos tratar aqui, sim, que Deus se revelou, mas hoje temos a revelação máxima do Senhor e às vezes a gente deixa de lado, não é? Deus se revelou para Adão, para Eva, Deus se revelou para muitos ali presentes no Antigo Testamento, não foi? Se a gente puder citar Abraão, se a gente pode citar Jacó, Isaac, Deus se revela para eles. Mas hoje nós também temos a revelação a qual Ele permitiu que nós conhecêssemos. A palavra de Deus. A Bíblia revela que tem um Deus. E às vezes nós deixamos esse Deus de lado. Nós não o buscamos como realmente deveríamos buscar. De fato, nós não temos um conhecimento completo de Deus, mas nós temos um conhecimento verdadeiro que Ele é capaz em nossas vidas. Alguém aqui já teve uma experiência com Deus? Só dá um sinalzinho com a mão, só para eu ver. Glória a Deus. Porque se só um levantasse a mão, eu ficaria preocupado. Mas todos já tivemos uma experiência com Deus, a qual nós falamos assim: eu não vi Deus face a face, mas eu sei que Ele trabalhou na minha vida. Eu sei que o que Ele falou para mim é verdade. Se eu fosse contar meu testemunho, e assim eu já peço para o pastor subir aqui à frente, que ele vai contar um testemunho, mas se eu fosse contar meu testemunho, eu começaria falando que Deus falou comigo por meio da palavra dele. Quando eu entrei no meu quarto e falei: Senhor, eu não saio daqui até ter um testemunho magnífico que eu sempre escuto na igreja. Eu era usuário de drogas,
E eu parei na frente do traficante, o traficante deu 3 tiros e a bala não saiu. Ali eu entendi que Cristo tinha maravilhas no meu nome. Senhor, eu nunca tive isso. Eu era um alcoólatra que eu bati em todo mundo, batia na minha família e Deus me libertou e hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu falava, rapaz, como que eu vou falar que eu sou cristão se eu nem tenho um testemunho bonito desse? Eu era bandido perigoso, mas Deus me usou. Então eu entrei no meu quarto e falei, Senhor, não saio daqui até o Senhor falar comigo. Eu vou começar a ler e o Senhor vai falar comigo. E naquele momento eu tinha 10 anos. Deus falou comigo. Na palavra dele. Ele falou, cada um pegue sua cruz e siga-me. E eu entendi que eu não preciso dar um testemunho estrondoso. Eu só preciso falar que eu peguei a cruz e segui. E se hoje eu estou aqui, eu lembro do que Cristo falou comigo naquele quarto, naquele domingo, depois da EBD, e eu entendi. Eu preciso confessar quem é Cristo na minha vida. Então, todo mundo tem uma história. E agora nós vamos ouvir do nosso pastor. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos, que a graça do Senhor continue com todos. Amém. O pastor falou sobre a Bíblia, o poder de Deus, a palavra de Deus que transforma. Em 1960, eu me converti lá em Candeias, Bahia, através da leitura da Bíblia. Não foi essa Bíblia aqui, né? Um amigo meu me deu uma Bíblia, crente em Cristo, Antônio Lídio Dias dos Santos, que está vivo até hoje, está em Feira de Santana. Ele me deu a Bíblia e não precisou ler muito, não. Eu comecei a ler logo aqui no começo, olha. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz, e assim por diante. Eu digo, mas se este livro fala de Deus, e fala das obras de Deus, do que Ele criou, este livro é verdadeiro. A essa altura já comecei a deixar os vícios e também a idolatria. Eu era adepto de Nossa Senhora das Candeias, uma imagem lá. Acendia vela para ela, lamparina, não sei o quê. Levava água benta de lá de Candeias para casa, lá para onde eu morava, lá no Amparo. Nossa Senhora das Candeias estava no lugar de Jesus, estava no lugar de Deus. Eu tirei Nossa Senhora das Candeias, deixei Deus, deixei Jesus. É engano, muita gente diz, mas é católico, mas ele é tão, fala tanto em Deus, o católico muitos católicos falam mais em Deus do que o crente. Mas está lá cheio de imagens, adorando e acendendo vela e tudo. Aqui em Almirante Tamandaré teve um senhor, muito amigo nosso, mas ele falava em Deus mais do que o crente. Tinha um quarto lá cheio de imagens. Vai confiar. Mas olha, eu aceitei Cristo. Depois disso eu divulgo a Bíblia, tanto no volume, grandes e pequenos volumes, como através de folhetos, chamados folhetos. Porque é a palavra de Deus também, claro que é. Há alguns meses atrás, eu ofereci um livro deste que está escrito Bíblia, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Eu ofereci esse livro desculpe, irmão, ao meu professor de física, de ginástica, Antônio. Ele levou para casa e depois, quando foi segunda-feira passada, ele disse, na hora que foi anotar meu nome, que eu fui chegando, ele disse, olha, minha esposa mandou dizer ao senhor, diga ao seu aluno que eu estou lendo a Bíblia que ele me deu. Olha, diga a ele que eu estou lendo, eu estou aprendendo a ler. Aí ele me disse,
E ela tem uma amiga que é evangélica, que é lá de uma igreja, convidou ela para ir. Ela está indo na igreja e está lendo a Bíblia. Irmãos, eu fiquei chorando, e ninguém viu chorar, não. Mas olha, quando eu contei esse testemunho, depois disso, a alguém, a um crente, sabe o que ele criticou o tamanho da letra. Com essa letrinha. Está vendo, amados? Agora eu pergunto, como é que um volume desse, com 29 livros, porque 27 do Novo Testamento, mais Salmo e Provérbios, 29. Como é que um tamanho que é padrão dos Gideões, desse tamanho, podia ser maior? Não pode ser maior. Agora, veja bem, eu tenho 85 anos. Eu leio qualquer livro aqui. Agora, se eu tenho 85 anos e leio, como é que uma pessoa mais nova do que eu não lê, a não ser que tenha problema de doença, mesmo problema de dificuldade na visão? Porque se não tiver, consegue ler. E tanto conseguiu que ela é bem mais nova do que eu. Não conheço, não. A dona Franciele, não conheço. Franciele. Ela leu e disse que estava lendo, estava gostando, estava aprendendo a ler a Bíblia e mandou me avisar. Eu quero até conhecer, eu vou acertar com o professor Antônio para ir lá fazer uma visita a ela. Então, amados, vale a pena, pastor e amados irmãos, vale a pena a gente distribuir a Bíblia. Seja neste volume, seja maior, seja evangelhos, seja folhetos. Olha, atualmente, sabe o que eu estou fazendo? Eu pego um envelope desse, pego 4 folhetos diferentes. Vou mostrar para vocês. São os folhetos daqui da nossa igreja. Perdoado. Esses eu comprei lá. O balão do Vitinho, olha. O balão do Vitinho é uma mensagem muito poderosa aqui. Eu coloco aqui e escrevo assim, ó, a ilustre família deste veículo, ou então a família especial deste veículo. Feliz restante de ano, que já estamos no restante do ano, né? Deus continue abençoando a todos. Um abraço do pastor Ricardo Paim. Coloco ou naquele limpador de para-brisa, ou então naquele que tem, para abrir a porta, tem assim, aí eu coloco assim, ó, nos carros, nos veículos, nos supermercados aqui, fica coberta a área, fica coberta de carro. Eu coloco, eu preparo 200, chego lá, coloco ali assim. Ó. Em outros lugares também, onde tem muitos carros assim, pá. A família ilustre deste veículo. Além dos ônibus, nos ônibus e em outras casas comerciais, tudo, eu sempre distribuindo. Porque a palavra me fez benefício, me ajudou a sair da idolatria e dos vícios, a crer só em Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho da Virgem Maria, Filho poderoso, o Rabi da Galileia, o meigo nazareno. Então, pastor e amados irmãos, este livro é poderoso e eu amo este livro, eu gosto desse livro. Isaías 55, 11 diz o quê? Deus fala através do profeta Isaías, a minha palavra não voltará para mim. E dona Franciele, ela é prova disso. Ela falou comigo, mas os outros que não falam comigo, que às vezes não estão nem aqui, estão em outros estados, que receberam a palavra. Eu conheço pessoas, parentes meus, pessoas, primos, que receberam a Bíblia que eu dei, se converteram, e nunca falaram que foi eu que dei a Bíblia, não. Mas não interessa dizer que foi eu, mas eu quero dizer que importa que a gente semeie a palavra. Como diz aquele do cantor cristão, semeemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Amém. Então, amados, vale a pena você entregar. A nossa igreja fornece esses Novos Testamentos. Mas você pode também comprar. Vale a pena a gente dar a palavra de Deus, porque ela é poderosa e não volta vazia. Obrigado.
Deus te abençoe, pastor. Mas isso que se mostra o que nós estamos estudando. Desde o primeiro professor até o penúltimo, né? Que o último está sendo eu, mas até o penúltimo, o Senhor tem trabalhado a respeito da palavra de Deus. E essa igreja não pode ser uma igreja que não viva a palavra de Deus, que não leia as escrituras da salvação. Isso é o que foi estudado. A Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia é a inspiração por Deus e a Bíblia é a fonte de fé e graça. A graça onde mesmo nós não merecendo, o Senhor nos amou. E eu estava mexendo no Instagram esses dias e apareceu uma frase para mim, eu até... pior, não fico vendo, só brinquedos, né? Mas apareceu para mim o seguinte: perdoe o seu inimigo assim como Cristo te perdoou na cruz. A Bíblia, ela é maravilhosa quando nós entendemos ela. Porque a Bíblia faz eu trabalhar segundo a vontade de Deus. Não é a Bíblia que fala, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Pronto. Como que eu não vou perdoar o meu irmão se eu preciso de perdão de Cristo? A Bíblia, além dela ser revelação, ela é inspiração, mas eu quero deixar claro um versículo que eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do 20 ao 22. E assim, irmãos, como nós falamos, a Bíblia é a inspiração de Deus para a fé e pela graça. Porque Deus usou homens para escrever a palavra de Deus, e esses homens tinham habilidades determinadas por Deus, mas eles foram inspirados por Deus. Não era eles escrevendo por escrever. Cara, eu preciso pensar aqui, quem é Deus escrevendo? Não, Deus inspirou cada um para escrever a palavra dele. E isso é importante para nós, e se vocês não entenderam nada até agora, eu quero que vocês gravem isso, principalmente aqueles que falaram que são filhos de Deus, porque a palavra diz assim, portanto, primeiramente eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá bom? Então, se vocês estiverem com outra, talvez tenha diferença, mas o contexto é o mesmo. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enheredar de novo e são vencidos, o último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes haviam sido dados. Olha com observação no versículo 22, como aqueles que aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Vocês conseguem entender o quão pesado é isso? Eu falo para os jovens e eu falo a todos a qual eu converso. Era melhor vocês não terem conhecido Cristo do que conhecerem e fingir que são cristãos. Conseguem entender a força dessa frase? Ficar brincando de ser cristão não leva ninguém à salvação. Ficar brincando de ter intimidade com o Senhor não leva ninguém à salvação. Eu preciso ir à igreja aos domingos, porque se eu não for na igreja e morrer naquela semana, eu posso ir para o inferno. Irmãos, se vocês pensam assim, está errado. Venham na igreja para adorar e crescer com seu irmão de fé.
mas vivam Cristo no seu lar. Porque se vocês fingirem, eu me incluo nisso, se nós fingirmos sermos cristãos, nós somos igual o cão que volta para o próprio vômito e a porca, depois de ser limpa, volta a rolar na lama. É a hora de colocar um ponto final e mudarmos de vida. Porque a Bíblia, ela nos ensina. Então, mudando o slide, por favor. Eu fico meio que em choque quando a minha esposa que está lá mexendo, que eu fico falando, será que eu falo amor? Será que eu falo Paula? O que eu falo, né? Mas, muda o slide, por favor, meu amor. Pronto, falei. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Quando eu leio esse versículo, eu lembro que uma vez eu estava ajudando uma igreja no norte do Paraná, não a cidade onde eu nasci, né, mas onde eu fui ajudar como seminarista. E eu lembro que um pai chegou para mim e falou assim, cara, eu acho que eu tinha 22 anos. Pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, não sou pastor, sou seminarista ainda. Não, por favor, eu preciso de você, porque minhas filhas estão indo para o mundo e eu quero que você converse com ela para ajudá-la. Eu falei, irmão, eu nem sou pai ainda, como que eu vou? Mas tudo bem, vamos usar a Bíblia. Eu falei desse jeito, vamos usar a Bíblia para conversar com eles. Cheguei lá, abri na parte de Efésios que fala, né, os deveres dos filhos, os deveres do pai. Eu falei assim, olha, você está entendendo o que está escrito aqui? Se seu pai fala para você não ir, não sair à noite, você tem que respeitá-lo. E você, pai, precisa também entender o seu dever. Porque assim, se o teu pai fala algo, você tem que respeitar o que teu pai falou e ponto final. Não tem outra conduta. Aí o pai olhou para mim e falou assim, tudo bem, mas você não é pai, né? Por que você está falando isso? Eu falei, meu Deus, eu entrei em choque, porque eu falei, e agora, pai? Você pede para eu vir falar com sua filha, eu venho, uso a palavra do Senhor, e você fala para mim que agora tudo que foi falado não serve para nada? Ele, eu vou cuidar do meu jeito, você não serve para vir educar minhas filhas. Amém. Voltei um pouquinho chateado, mas dentro de mim, pensei comigo assim, eu estou em paz, porque eu não usei o que eu acho, mas eu usei o que a Bíblia fala. Então, se eles quiserem continuar nesse caminho, eles continuam. Mas o que eles não entendem é o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Quando vocês são corrigidos, quando eu sou corrigido por alguém da nossa igreja, eu tenho que entender que essa pessoa está sendo usada por Deus. Porque nós precisamos entender o que o Senhor fala para nós. Eu não vou deixar qualquer chegar para mim e falar, Carlos, você está errado porque você fala muito rápido. Ou você usa até umas palavras erradas. Eu confesso, eu uso mesmo. Às vezes eu estou empolgado, eu acabo falando algumas coisas, daí eu volto para corrigir. Mas quando é alguém que aprende, que conhece as mesmas doutrinas que a minha, o mesmo ensinamento que o meu, eu paro para ouvir. Porque a Bíblia nos instrui a isso. Quando Paulo está falando, ele fala para Timóteo. E assim, irmãos, como eu aprendi lá em Nova Londrina, que quando eu era criança, eu ia no CTG, Centro de Tradições Gaúchas. E eu ganhava R$10 quando era treinamento de laçada, eu tinha que pegar os bois de um lado e levar para o outro, para continuar o treinamento de laçada. E aí, um vizinho meu que ia lá treinar laçada, o nome dele é Marciano, lembro até hoje. Ele falava para mim assim, Carlos, quando o boi travar, você tem que bater, porque ele tem que andar. E eu com medo, né, porque eu era pequenininho, o boi muito grande. Às vezes eu dava umas batidas, eles viravam para mim, eu tinha que sair correndo, porque eles vinham para o meu lado.
E se eu não saísse correndo, uma vez era o Carlos na vida. Mas eu tinha que bater, porque eles tinham que andar. Irmãos, se eu for usar isso para nós, Deus vai bater e você vai andar. Não adianta você achar que a sua conduta de vida está perfeita. Todos somos pecadores. Todos sofremos. Todos passamos por problemas. Mas nós temos um Deus que nos prometeu a salvação e Ele tem trabalhado na sua vida para a salvação. E Ele nunca te prometeu riquezas, Ele nunca te prometeu uma vida boa e estável, mas Ele te prometeu a presença dEle. Quando Ele sobe aos céus e fala, eu estou indo, mas deixarei... Oh, meus irmãos, não brinca comigo não, por favor. Fala um pouquinho mais alto aí para eu entender. Eu estou subindo, mas deixarei o Consolador. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo. Ele está presente na tua vida. E como ele dizia para Jeremias, Jeremias, eu estou com você. E agradeça por eu estar com você, porque todos estão indo contra. Imagina se eu tivesse também contra você. Mas eu estou com você. Então, irmãos, quando vocês passarem por um momento difícil, entenda, viu? Como eu falei que às vezes eu erro o português, mas quando você passar por um momento difícil, entenda, Cristo está do seu lado. E é melhor você passar por este momento sabendo que Cristo está com você, do que você passar por este momento sabendo que Cristo não está com você. Quer uma palavra de verdade e poder? Abram as suas Bíblias em casa e leiam. Quer uma mudança de vida na sua família? Abra a sua Bíblia em casa e leia. Com todos. Eu não vou, porque nós já estamos indo para o final e eu tenho muito ainda... Esse é meu problema, né? Eu faço muito slide e acabo me empolgando. Mas, Paula... Agora eu falei, Paula. Amor, passa para o próximo, por favor. Eu quero deixar com vocês algumas coisas importantes enquanto está dando tempo, tá bom? Mas a Escritura, ela foi formada através de um longo processo de atividades de Deus na história e na vida de pessoas. Esse processo passou por várias fases. E uma das fases, quando eu lembro dela, eu lembro do meu irmão Antônio, que uma vez ele falou assim, mas a Bíblia foi escrita em todo o processo? Sempre teve a Bíblia escrita? Cara, eu entrei em parafuso e falei sim, sempre teve escrita. Ele falou, mas e no tempo de Moisés? Eu entrei em parafuso e falei, meu Deus, eu falei muito errado para ele. Existe, e toda vez que eu vou estudar sobre isso, eu lembro de você, Antônio. Existe a transmissão oral da revelação dada, a escrita e a canonização dos livros sagrados. E antes da escrita, Deus se comunicava como? Por meio de eventos extraordinários. Ele falou com Adão, com Caim, com Enoque, com Noé, Abraão, Jacó e muitos outros. E as pessoas ouviram a Deus. As pessoas ouviram a palavra de Deus e os seus feitos maravilhosos e guardavam. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Amém? A palavra do Senhor diz assim, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você a incluirá a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. A palavra passava de geração em geração. Era dever do líder da casa passar para todos dentro da casa. Quando você sentar, se a gente for usar para hoje, quando você sentar hoje na sua mesa para almoçar, fale dela a todos que estiverem na mesa. Quando você
for dormir, porque eu durmo no domingo à tarde, mas quando você for ali deitar, descansar, fale dela, agradeça a Deus. Quando você for voltar domingo à noite, hoje à noite, agradeça a Deus, fale sempre sobre ela. E quando você for dormir, agradeça a Deus e fale para todos da casa a importância e o que o Senhor tem feito. Naquele tempo, não tinha as escrituras, mas tinha a transmissão falada, oral, para todos. E isso nos ensina que até hoje, pelo fato de termos ela escrita, é o nosso dever anunciar a todos, principalmente aos que estão em nosso lar. É o nosso dever. Não é do pastor, não é do líder da igreja, é seu. Quando você entende que Deus falou com você, que Deus te trouxe a salvação, é o seu dever anunciar. Eu tenho um amigo meu que ele falou para mim assim: Carlos, como que eu trabalho isso na minha vida? E eu falei: irmão, você consegue orar com todos da sua família? Ele falou: não. Às vezes não consigo nem comigo, tenho vergonha e não sei fazer. Tudo bem, acontece. Se a pessoa não tem aquilo de sempre ter intimidade com o Senhor, às vezes trava. E se nunca teve, é difícil começar. Eu olhei para ele e falei assim: você vai fazer um teste durante uma semana. Você vai ler 10 versículos da Bíblia, com todos que estão na sua casa. E oração? Comece lendo a Bíblia. Comece lendo a Bíblia. Depois de um tempo, eu falei para ele: comece falando: Senhor, muito obrigado pelo nosso lar, pela nossa vida, e por cada um que está aqui. Agora está tranquilo, mas ele teve que começar. Se eu puder indicar algo para você, se você nunca teve a leitura em casa, comece com 10 versículos da Bíblia no seu lar. Não coloque na sala. Comece lendo. Não deixa parado. Leia. Chame todos e leia. A próxima, depois da transmissão oral, foi a transmissão escrita. Já no tempo da escrita, Deus foi orientando algumas pessoas para que escrevesse a palavra e os feitos divinos para a memória da posterioridade, dos próximos. Êxodo 17:14 diz assim: então o Senhor diz a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Você consegue entender? A palavra do Senhor foi dada a Moisés e a partir daquele momento começou a escrita. E assim a palavra veio até nós, porque depois passou por Josué, por Samuel, por Isaías, pelos profetas, tanto maiores quanto menores, e o último que foi o profeta Malaquias. E assim começou de novo com os evangelhos, com todos os discípulos, mas com todos que estavam presentes. João 16, do 13 ao 14, diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, o Espírito os conduzia a fazer a vontade do Senhor, a escreverem aquilo que o Senhor permitiu que eles escrevessem. E no Novo Testamento, nada mais é do que a produção do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos e de todos que passaram através deles. Paulo, Mateus, João, Pedro foram apóstolos que escreveram no Novo Testamento, mas também outras pessoas escreveram. Marcos, Lucas, Tiago e Judas também estão entre esses autores.
mas não Judas que traiu, tá bom? Vamos deixar isso claro. Judas escreveu também a palavra do Senhor. E o próximo é a canonização dos livros sagrados. Dificuldades. Mas o cânon é um corpo de escritos considerados únicos e revestidos de autoridade do nosso Deus. Como que nós sabemos que o Antigo Testamento é a palavra do Senhor? Com Jesus. Porque Jesus deixa isso claro. Jesus fala disso. Jesus cita o Antigo Testamento em algumas passagens dele. Isso nos mostra que a canonização do Antigo Testamento, o porquê que era importante o Antigo Testamento, é verdadeiro. Porque o nosso próprio Salvador usou ele. Hoje, o Antigo Testamento é válido em nossas vidas? Amém. Aleluias. Sim, hoje é válido nas nossas vidas. Quer falar sobre política usando exemplos do Antigo Testamento? Tem. Depois leiam lá Miqueias e venham me falar depois o que vocês entenderam de Miqueias. Corrupção atrás de corrupção. Pessoal roubando acima de tudo. Quer falar sobre lideranças na igreja que não usavam a presença de Deus para ensinar? Vai lá ler Isaías e Jeremias. Depois me falem o que entenderam. Então, o Antigo Testamento, para nós, é válido até hoje. Além de Jesus mostrar isso, hoje ainda é trabalhado em nossas vidas. E o Novo Testamento nada mais é que eles usaram 3 formas simples. O primeiro, deixa eu só ver o horário, maravilha. O primeiro, que foi a autoria apostólica, os discípulos, que estavam com Jesus, e alguém próximo a um apóstolo. Marcos era discípulo de Jesus? Aleluia! Alguns entraram em choque, mas Marcos estava com Jesus, tanto que fala que na hora que Jesus foi preso, que tiraram esqueci agora, mas Oi? Isso, obrigado, irmão. A túnica do menino e ele correu nu. Ali muitos falam que é Marcos, porque ele não estava com os 12 apóstolos, ele não era um dos 12 apóstolos, mas ele estava presente. Então, foi pela a questão do apostolado e alguém próximo do apóstolo. E se não ficasse provado que o livro era de autoria de um apóstolo, ou que pelo menos tinha suporte de uma autoridade, de um apóstolo, isso era rejeitado. O segundo era um conteúdo coerente. O livro tinha que estar em harmonia com ensinamentos tradicionais cristãos, ou com livros a respeito dos quais não havia dúvida. Então tinha que existir uma coerência. Não podia jogar lá, igual é que o que não é do nosso cânon é considerado apócrifos, Tem um lá que é Apocalipse de Felipe. Tem um outro lá que conta a história de quando Jesus era criança. Qual é o único exemplo que nós temos de Jesus criança, bíblico? Do templo, não é? Deus quis que apenas esse momento da infância de Cristo fosse revelado para nós. Então, só esse momento existe para nós. Como ele foi antes e depois, até chegar o momento do ministério dele, nós não sabemos. E nós não podemos inventar. Naquele tempo tinha muitos estudiosos da época que queriam dar uma parte disso, a infância de Jesus, para conseguir chegar em outro lado. Então ele falava que Jesus era uma criança que matava os passarinhos e depois revivia os passarinhos apenas para mostrar quem ele era. Cara, isso é errado. Não está certo.
Não podemos inventar aquilo que não está mostrado no livro da Bíblia. Então, o segundo ponto era que tinha que ter um conteúdo coerente. E o terceiro era o amplo uso das igrejas. O escrito tinha que ser amplamente usado pelas igrejas e reconhecidos por elas em um livro de autoridade. Uma consideração fundamental é que os livros da Bíblia são auto-autenticáveis e os concílios oficiais só reconheceram, não atribuíram a autoridade inerente dos próprios livros. Então, quando a gente fala por que o Antigo Testamento é importante para nós, é porque Cristo mostra isso em sua passagem, em suas histórias. Quando a gente fala que o Novo Testamento é importante, é verdadeiro para nós, é porque primeiro trabalha os apóstolos, depois trabalha o que estavam presentes, depois o conteúdo coerente com os apóstolos e os demais, e depois as igrejas que usavam eles para a honra e glória do Senhor. E sim, irmãos, tem um nome para tudo isso. Tem um concílio do Antigo Testamento e o concílio do Novo. Só que se eu entrar nisso, eu acredito que é mais estudo teológico do que importante para a igreja nesse momento. Se vocês quiserem conhecer, é só vocês marcarem lá os concílios. E aí vocês vão ver os concílios que temos desde aquele tempo até os dias de hoje. Amém? Irmãos, tudo isso, eu sei que pode ter sido bastante tempo, eu sei que pode ter sido talvez até cansativo, mas essa é a palavra que nós temos hoje. Quer uma palavra de verdade? Jesus Cristo é a verdade, vai ler a Bíblia. Quer uma palavra de poder, onde seus pecados são perdoados, onde se você quiser cura, você será curado, onde não existe línguas estranhas, porque a maior língua é a do amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada eu seria. É a palavra de Deus. Pastor, mas eu li e não fui curado. Queria andar e não ando. Você foi curado no coração. Porque se Deus quiser que você ande para a honra e glória dele, você vai andar. Se Deus quiser que você não ande para a honra e glória dele, você não vai andar. Mas Deus, acima de tudo, é maravilhoso em nossas vidas. Que se você não entendeu nada até agora, carregue isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para a nossa vida. Quer mudança na tua casa, quer mudança na tua vida, leia ela e medite nela de dia e de noite. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor é presente em nossas vidas, tem derramado as suas misericórdias sobre nós e nos fortalecido. Muito obrigado por este domingo, que podemos estar aqui com nossos irmãos de fé, te adorando, te exaltando e conhecendo um pouco mais do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é verdadeiro e justo. Nos abençoe, nos fortaleça, nos incomode, Senhor, para ler a sua palavra. Nos incomode, Senhor, para orarmos. Nos incomode, Senhor, para ter mudança de vida e uma vida verdadeira diante do teu altar. Muito obrigado por todos que estão aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido. E essa é a nossa oração, em teu nome que nós agradecemos e nos dê um domingo maravilhoso em tua presença, Pai. Amém, Senhor. Amém.